Há 35 anos, Brasília ganhava uma operação gastronômica com o conceito de uma autêntica cantina italiana. Fundada em setembro de 1988, a cantina se tornou uma referência em gastronomia italiana na capital do país. Pratos elaborados com amor, paixão e autenticidade, trazendo à mesa o melhor da culinária clássica italiana. O destaque do cardápio está nas massas artesanais, produzidas com maestria na própria casa, resultando em texturas e sabores que conquistam paladares exigentes. As pizzas também são uma especialidade do restaurante e os clientes podem se deliciar com uma seleção de clássicos italianos e criações autorais, todas preparadas com ingredientes frescos e de alta qualidade. A paixão pelo vinho também é uma marca registrada da cantina e possui uma seleta e refinada carta de vinhos. O treinamento constante das equipes faz com que estejam sempre prontas para ajudar os clientes a fazerem as melhores escolhas para que a experiência gastronômica seja completa. Uma diversificada carta de drinks que passam dos clássicos italianos como o Negroni e o Aperol Spritz aos coquetéis autorais, criados pelos bartenders do restaurante. Cada drink é preparado com maestria e ingredientes frescos, garantindo momentos de puro prazer para os apreciadores de uma boa bebida. Estamos falando do Dom Romano, que é o cenário de hoje do Brasil Cozinha. Então vem com a gente para conhecer essa história inspiradora. Wesley, que é isso? Já vamos começar bebendo, Leninha. Gente do céu, Como olha só, tá? ser recepcionada assim já. Uai, então vamos isso? logo para um brinde, né? Que delícia, obrigada por que- nos receber aqui hoje. Muito bom. Eu Ainda que mais agradeço. assim, né? Já começando. Né? Então, olha, eu fiquei tão surpresa quando falaram que a gente ia gravar aqui, porque Dom Romano faz parte da linha tradicional, que são pouquíssimos em Brasília, né? A gente não tem restaurante tradicional aqui, né? A gente é do clássico e da velha guarda da culinária. Né? A gente trabalha com massa fresca. Desde 88 a gente tem vários pratos no mesmo cardápio. Uhum. E a gente está completando 35 anos, isso Pois é raridade em Brasília também. Pois é, isso é muito interessante, porque você vem trazendo toda uma história, toda uma bagagem. Eu sei que você entrou depois e a gente vai contar isso, mas é muito interessante quando você vem caminhando, mantendo o prato, mantendo a gastronomia que o público já conhece. A gente vê que tem um público bem mais velho aqui também e que é frequente, né, que é assíduo do local. A clientabilidade e a frequência dos nossos clientes é muito bacana isso. Ao longo dos 35 anos de Dom Romano, eu não sou da família fundadora, a família que fundou em 88 foi a família Casoli e que conduziu o restaurante até 2017. Tinha um ente da família. Hoje, meu chefe de cozinha é um colaborador, é da família. Ele chefia a cozinha da Asa Norte. Ao longo do ano, ao longo dos 35 anos, a gente procurou manter o que era feito no passado, sempre com um ar de inovação que o Dom Romano sempre trouxe na sua culinária. E assim, em Brasília, você tem restaurante e você tem pizzerias ou pizzarias. Mas cantina italiana clássica, que você tem massa, filé mignon, cabrito e outros pratos Uma da culinária. variedade da gastronomia italiana, né? E voltado para a cantina. Ao longo dos 35 anos, hoje em Brasília ainda somos somente nós. Primeiro eu queria saber quem é o Wesley. Bom, o Você já Wesley... me falou que você cozinha, mas não é cozinheiro. Mas que você gosta. Sou apaixonado pela gastronomia. Isso já é metade do caminho andado. Sou descendente de italiana. Uhum. A nona veio da Itália mesmo. Isso não tinha como, eu sou o único neto que aprendeu a cozinhar. Meu pai foi restauranteiro por muito tempo, entendeu? Se especializou, meu pai foi maître em restaurantes grandes do Rio de Janeiro, voltou para Minas. Eu sou mineirinho, sou de Barbacena. Eu sou de Bom Despacho. Já é bem perto. Bem pertinho. E aí meu pai voltou, casou com a minha mãe, abriu o restaurante e eu levei minha vida inteira assim. Aos 16 anos eu revoltei, não quis mais, eu jurei para o meu pai, até como adolescente revoltado que todos nós fomos. Eu falei que eu nunca mais trabalharia na gastronomia. Fiz um concurso à época,
passei no concurso, me formei na Academia Militar das Agulhas Negras, Uhum. fui funcionário público por 17 anos e 10 meses, fui capitão do Exército. Ao longo, tive passagens pelo Haiti, à disposição da ONU, tive uma vida muito bacana dentro do militarismo. Só que ao longo disso eu fui me preparando. Fiz pós-graduação em administração, fiz uma Mas outra... pensando já em entrar no meio da gastronomia, não? Não, a gastronomia foi... Quando que a gastronomia te pegou? A gastronomia foi um perrengue, enfim. Terminei toda a minha formação técnico profissional na área de finanças corporativa e casei aqui em Brasília. Mariana, que é uma das sócias investidoras do restaurante, que é minha esposa, e o Arto, que é outro sócio investidor do restaurante. Eles são sócios numa empresa de arquitetura e engenharia. E o Arto, à época, é o único sócio que se mantém desde 97 aqui no restaurante. O Arto me chamou para uma consultoria, na época ainda estava o filho mais velho da família Casoli, estava administrando o restaurante. Eu vim fazer a consultoria, caí de paraquedas aqui, prestei a consultoria e ao longo de 6 meses eu consegui ver uma grande dor do empresariado e do empresário, que é a falta de formação técnica de administração. Todas as metas, todos os processos, toda a gestão que a gente tinha implantado durante a consultoria não foi colocada. Chegou em novembro de 2017, a casa deu a gente chama de creque de fluxo de caixa. Acabou o recurso, não tinha como pagar colaborador, não tinha como fazer folha de pagamento, e aí esse sócio que operava resolveu sair. E nesse resolver sair, o Arto falou com a Mariana comprou a parte das ações do antigo, do Antônio Marcos Casoli. Eu só cheguei em casa à noite, depois de apresentar, triste, porque você acaba se envolvendo na gastronomia. Sim, com certeza. Você acaba conhecendo o Leandro, o chefe da pizzaria, os gerentes são os mesmos. A gente tem colaborador com mais de 25 anos de casa. Muito bom. Temos um colaborador ano passado que se aposentou, um garçom. A maior alegria social de um administrador técnico é ver isso. E aí, quando eu fui ver, eu estava dentro da gastronomia de novo. Na realidade, o Dom Romano nasceu há 35 anos atrás. Era uma família de italianos? Não. O Dom Romano é uma família de descendentes italianos. Tá. Entendeu? E que até hoje só está o Artos. O Arto não é descendente da família. Ah, não, do primeiro, fundador. De quem fundou? Não. Então não existe hoje mais ninguém da Só o da chefe de cozinha, Olha, que é um que colaborador, que a gente manteve o Estevão. O Estevão tem uma história muito bacana, ele saiu, a história dele é parecida comigo. Ele saiu da família, foi trabalhar em Palma de Mallorca, na Espanha, não deu muito certo, aí voltou. Quando ele voltou, já tinha tido a transição e a gente resolveu ele de volta. Legal. resgatar ele e trazer para a cozinha. Então, da família Casoli, só existe um colaborador hoje. Mas vocês seguiram com o mesmo conceito? O mesmo O conceito é o mesmo conceito. da época da fundação. O mesmo conceito. E é muito interessante a gente falar, eu sempre falo para o público da questão de você ter um conceito, de você definir. Eu acho que é o primeiro passo para se empreender, é isso, né? Você criar um conceito daquilo que faz sentido para você empreender. E é muito legal quando você fala isso, porque o conceito à época, seja de que forma for, tudo que passou e tal, mas o conceito se manteve, ou seja, era um conceito bom. Sim. Né? Foi criado um conceito que carrega isso e que vocês viram isso depois e investiram, continuaram com esse conceito. Né? E a base da gastronomia para empreender é exatamente o que você falou. Primeiro tem um conceito, tem o que eu vou fazer. Muita gente critica, até tecnicamente, a gente fala de 5W, 2H. Não, não precisa disso. Hoje a moda é só fazendo e pronto. Eu acho legal, acho que funciona, entendeu? Que é o método da startup, eu acho que funciona. Mas ter um porquê das coisas, ter um quê que no futuro vai, dentro do seu planejamento estratégico, vai diferenciar missão, visão, valores, que, poxa, pode parecer besteira, mas o Dom Romano, quando eu assumi em 17, ele tinha somente o conceito. Ele não tinha uma missão definida. Mas que era um conceito muito bom. Muito tanto bom. Que você trouxe ele com... A gente manteve, né? a gente então manteve era um o conceito. Muito bom. É o conceito muito bom. Aí o que faltava era os outros processos. Sim. Né? E aí qualquer empresa que não tem realmente, não adianta ter o conceito bom e não ter os demais processos que vai falir.
Ele começou na Asa Norte. Começou uma em 88 unidade. na Asa Norte, em 31 de agosto. Na verdade, foi 12 de setembro. Só que a gente comemora em 31 de agosto por uma questão de fechar um período, um ciclo melhor, que foi quando eu praticamente assumi. E ele surgiu em agosto de 88 lá na Asa Norte. Ele se desenvolveu ao longo de ter 3 unidades em Brasília e depois de se retrair a somente uma unidade. E a única unidade que tinha um sócio externo, que não era da família. A da Asa Norte faliu, era só dos filhos do seu casório, depois do falecimento. Não deu certo. A da Asa Sul, a mesma coisa, e ficou só a do Lago Sul, que tinha um quadro societário diferente. O Arto Motos, que não era da família, mas é um engenheiro civil, é um calculista muito tranquilo. Dentro do quadro societário, a Mariana é arquiteta, é quem cuida do visual e toca a parte de marketing dentro do que eu te falei, da gestão comercial, muito bem. E eu sou o menino dos números, eu sou o menino do... Alguma coisa, quando a gente falou de conceito, alguma coisa tem que ter para que gere um resultado. Sim. Se esse resultado não é anotado, que seja no caderninho de pão, como meu pai fazia lá em 93, Precisa 94. ter o controle. Precisa ter. Se você investiu E R$1... hoje está muito mais fácil, né? Hoje, assim, a tecnologia nos ajuda pra caramba, então é tudo muito mais fácil. Você tá só... Então, hoje está com a unidade da Asa Norte e daqui. Isso. Hoje a gente está com a unidade do Lago Sul, que é a unidade mãe. Toda a central de produção é feita aqui. E as outras 2 cozinhas de finalização. A mesa ao público a gente tem na unidade da Asa Norte, na 209 Norte. Essa é a mais jovem das unidades, a gente tem 3 unidades do Dom Romano. A da Asa Norte, ela é uma cantinazinha, uma cantinetazinha. Pequenininha. Entendeu? Ela é lindinha, lindinha. E você reduziu o cardápio? Não, mesmo Mantém cardápio. a mesma coisa? Mesmo cardápio. E deve ter um público bem cativo bem também. cativo e muito afetivo. Quando você tem um restaurante velho, a marca Dom Romano é velha. É difícil... Velha não é tradicional. Tudo bem, vamos ser... É tradicional, é clássica. Você tem um problema em inovar. Só que o conceito... Porque o próprio cliente não quer, né? O cliente não quer que aquele prato saia. É verdade. Entendeu? Isso é um desafio para a gente. Mas muita coisa que o Dom Romano vem trazendo no seu conceito é inovação. E o bacana da cantina italiana é você se posicionar no nicho de mercado. Aí que a gente começou o conceito do planejamento estratégico, você vai tirar missão, visão, valores, definir o seu nicho de mercado. Hoje em Brasília você tem os fast food, incluindo o self-service. Vou fazer uma macro aqui. É claro que é muito maior do que isso. Vocês têm o fast food, o restaurante de boa mesa e a alta gastronomia. Pudesse resumir só em 3 nichos. Sim. Hoje o Dom Romano faz parte da boa mesa quando a gente fala em valores. E quando a gente fala em paladar, a gente é alta gastronomia. E aí que fecha o conceito de cantina, que para mim fez todo sentido quando eu assumi. Alta gastronomia a bom custo. Isso traz o cliente com uma frequentabilidade. O que todo mundo quer hoje é que o cliente venha 3 vezes no restaurante. E briga por isso, porque faz diferença no seu caixa. Claro que faz. E é difícil conseguir isso. Para o Dom Romano, Bem difícil. minha guerra com o Dom Romano, de marketing, é o CAC, custo da aquisição do cliente novo. Porque eu só preciso que ele venha uma vez. Sim. Nosso atendimento é boa mesa, o garçom conhece o cliente pelo nome, o cliente conhece o garçom pelo nome. Entendeu? Isso falta em Brasília, isso faz uma diferença. Faz diferença. O cliente é praticamente da família. Ele sente da família Dom Romano, da macro família Dom Romano. É acolhido, né? Aí vem a parte afetiva da cozinha, a parte afetiva do sabor. Então, é muito bacana. Alho negro, a gente já tem um cardápio há mais de 17 anos. E agora que entrou na moda, né? O que está na moda, a gente já tem há 17 anos. Massa fresca. Falo muito isso, que quando a gente vê nos cardápios, confit. Aí eu falo, gente, isso é da minha época de criança, que era carne na lata. Hoje a gente fala que é interessante, hoje é confit, para ficar caro, né? É a questão da gourmetizar demais. E a gente, por ser... Mas no final, quando você vai buscar, é tudo comida afetiva. Tudo comida afetiva. E é o que vende. E é o que faz sentido. Você falou de sociedade.
Como que é hoje? Pelo que eu já entendi, você tem muito bem definidos os processos, né? O que cada um cuida e tal, não sei o quê. Mas a gente sabe que sociedade não é fácil. Você ainda falou que uma das sócias é sua esposa. Esse já é mais um fator complicativo. Complicativo. Mas sabe o que é Como que vocês administram isso hoje para poder no final tá tudo bem? Bom, já viu que eu sou menino dos números, eu sou muito quadrado com as coisas, entendeu? Eu sou... Deve ser o chato da operação, Sou chato. Né? É o chato. Mas o chato que deixa tudo escrito, entendeu? A palavra flexibilidade num quadro societário, ela é muito importante. Fundamental. Né? E você precisa de uma regra de ouro, entendeu? Entre o Arthur, a Maria e eu, a gente tem a regra do não, entendeu? E a regra não é muito clara. Não adianta, até porque, senão ficaria injusto. Eu e a Mari somos um casal, e junto com o Arthur, e preciso do compliance. Você está com duas sociedades, porque a sociedade é um casamento. Você já tem o casamento e não tem a sociedade. Eu tenho um marido e uma esposa, né? Acho que, mas eu sou bem definidamente, eu sou... Sabe separar, né? Consegue a gente sabe separar bem isso. A questão marital, quando a gente chega em casa, acabou o assunto. Legal. E assim, o bacana é que ela não se intromete, nem ela se intromete em outras áreas que ela não faz gestão, quanto o Arthur também não se intromete. Mas é claro que o peso de carregar o piano, entendeu? Do CEO, do executivo operacional em apresentar resultados, ele é meu. E essa estrutura bem definida, junto com um acordo de sócios muito bem escrito, entendeu? Escrito a 3 mãos, mais uma assessoria jurídica que a gente tem, isso traz muita tranquilidade, entendeu? E aí faz harmonia, né? Faz harmonia. Pois é, e nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, viu que a conversa rendeu, né? E tem muito mais por vir. Então fica com a gente que no próximo bloco a gente vai continuar com essa história maravilhosa. E nós vamos abrir esse segundo bloco no melhor lugar do restaurante, né? Eu adoro. Isso aqui é a minha vida. Eu, assim, sou apaixonada por uma produção. Por mim, eu gravaria todos os programas dentro da produção. Concordo. Vivenciando isso aqui, colocando a mão na massa. Né, Leandro? É isso aí. Pois é. E olha, a gente vai falar um pouquinho do início de tudo, que foi a pizza, né, Wesley? Exatamente. Você tinha a pizza já como um produto inicial, né? Lá atrás. Lá atrás. Era só uma pizzaria e as coisas foram crescendo. Mas a história do Dom Romano se dá pela família Casoli. O seu Casoli era funcionário público e estava em Tucuruí, na hidrelétrica de Tucuruí. E Tucuruí não tinha muita coisa no Pará. Ele, na garagem de casa, fez um forno a lenha, começou a fazer pizza lá. E quando foi transferido para Brasília, abriu o Dom Romano da 203 Norte em 88. E começou com a pizza? Começou com a pizza. E você mantém a mesma massa até hoje? A mesma massa. Fermentação longa? Fermentação longa. Tá. A mesma coisa. E o pizzaiolo? Há 23 anos é o mesmo chefe de pizzaria que é o Leandro. Eita, começou novo, né? Porque ele é novinho ainda novo. aí. Leandro, e você veio da onde? Pernambuco. Direto para poder trabalhar em Brasília? Direto para trabalhar aqui, na empresa aqui. Ah, e não sabia nada, né? Nada. Aí eu comecei primeiro na Serviços Gerais. Aí, um ano depois que eu tive interesse de vir aqui olhar e ajudar as pessoas, aí o chefe me chamou para começar a aprender. Começar junto aqui. E hoje você é o cara? Hoje eu sou o mais antigo assim da pizzaria, né? É o cara da pizza. É. Agora me diz o seguinte, eu vi que você usa massa de fermentação longa. É isso? Isso, fermentação longa. 2 dias, 3 dias. Sério? Que legal. Bota na câmera, fica lá, a gente bate hoje, aí usa amanhã ou então no outro dia. Wesley, e essa coisa da massa vir lá, né, de 35 anos, você manteve por causa do resultado final? Porque com a fermentação longa você consegue um resultado bem melhor. Você consegue um resultado de fermentação muito bacana que traz sabor no final do cliente. Da crocância. Da questão do glúten também. A leveza do glúten. O glúten tem tempo para ele, ao longo da fermentação, se dissociar e tornar uma digestão mais leve do carboidrato.
E aí vamos falar um pouquinho, Wesley, dessa questão das equipes de trabalho. Aqui você já tinha dito que a gente tem um pessoal bem antigo, né? Então eu queria entender, e a gente tentar passar isso para as pessoas também, o que é o essencial para você manter uma equipe, né, constante. Porque hoje a gente sabe da dificuldade de mão de obra que todas as casas têm, que todas as operações têm. Não diria só na nossa área de gastronomia, mas em qualquer área, né? Mas no nosso setor é pior ainda, porque a gente mexe com saúde, né? A alimentação é saúde. E a gente tem essa dificuldade enorme de achar mão de obra capacitada e, inclusive, de manter essa mão de obra. Como que você vê isso hoje para poder ter funcionários tão antigos? Bom, importante o empresário entender que com tudo que vem de inteligência artificial ou tecnologia, ainda será um coração humano pulsando, apertando o mouse, abrindo uma pizza, montando, finalizando, servindo, digitando, atendendo ao que seja em qualquer natureza da área econômica do empresariado brasileiro. Se você não tiver uma política bem estabelecida de gestão de pessoas, você não vai conseguir reter seus talentos. E paralelo com isso, você ser parceiro do seu colaborador. Trocar o nome de funcionário para colaborador não é só compliance de beleza do que a gente Faz vê. diferença. Agora, precisa tocar a política. Entendeu? A gente brinca aqui, o Leandro é meu braço direito em toda a parte do coração da cantina, que é a pizza e que são as massas. Massa, E exatamente o que ele falou. Hoje a gente precisa que o colaborador tenha vontade. O resto, a gente vai ter paciência em ensinar. Como a gente tem feito? Difícil a cada dia mais tá de você pegar uma mão de obra capacitada. Sim. Aquilo que está nos livros de empreendedorismo, de macroempresa que a gente lê, poderia citar vários autores, é importante, mas deixa um pouquinho de lado. O dia a dia tem que ser mais humano. Você precisa capacitar. Eu acho que a gente está conversando demais. Bora? Vamos fazer essa pizza? Vamos trabalhar, né? Eu tô achando que você não sabe mexer com isso, não. Sabe, a gente tá aí. Então vamos fazer essa pizza que eu tô doida pra provar. Leninha, só enquanto o Leandro abre, estamos fazendo 35 anos. Tu vai montar uma, né? Separou ingredientes Vixe para montar? Maria, para inventar um sabor? Agora. Opa! Que já entra no nosso cardápio de 35 anos, se você permitir. Eu sou muito dos legumes, eu sou assim, adoro coisa... Eu não sou vegetariana, mas eu gosto muito dessa pegada da natura do vegetariano. Eu tô vendo que nós temos cogumelo ali, já me chama a atenção, abobrinha. Acho que tem amêndoa aqui. Vamos fazer uma de... Pode botar o molho você, aquela giradinha que você dá aqui, né? Vamos fazer uma de cogumelo, abobrinha, amêndoa e um crisp de parma. Tem parma? Tem. Para finalizar? Para finalizar. A gente quebra ele assim, acho que vai ficar bem bacana. E aí uns gotinhas de mel. Acho que vai ficar 10. Diferente. Olha que lindo, né? Me diz o seguinte, mussarela? Mussarela Scala, desde 88. Você fala quanto que fica bom aqui de queijo, porque eu não sou muito craque no queijo aqui não. Quer ver uma história legal? Mas só um queijo? Só esse queijo? Só um queijo, só um queijo. Tá, eu quero trazer mais sabor para ali. Para mim, eu acho que tá bom? Legal. Tá razoável aqui? Tá. Vai me ensinando. Pesado. O queijo Scala é tão bacana com a relação comercial com os fornecedores que a gente ia em Sacramento, Minas Gerais, buscar carregamento de queijo porque a Scala não entregava aqui. E hoje a Scala, ela domina o mercado de pizzaria nível Brasil. Isso né? E tem uma qualidade, né? Tem toda uma qualidade por trás. Eu adoro pizza de, assim, sempre mais leve, sabe? Mais delicadinha, sem muito embutido. Eu não sou da leva do embutido, não. Aí eu fiz um programa que era a origem da pizza. Da onde veio a pizza. E aí a gente vai contar a história e é muito engraçado, porque usam muito embutidos, né? Muito. E no Brasil, a gente acaba
papagaiando demais, né? Então, quando você fala assim, tem pizza de carpaccio, eu falo, meu Deus do céu, ô Jesus. Não faz sentido. Não faz sentido. Pizza de estrogonofe. Lá ele. Não, e aí eu sou muito da leva, realmente, dessa coisa mais leve, mais delicada e tal, para valorizar o produto que está sendo usado, né? Tá bom? Acho que tá, não tá? Pronto. Aí a gente vai finalizar com um pouquinho de jogar um... Ela queima, ela já tá tostada, né? Tá, então a gente fecha com ela. Põe lá no forno agora. Tá, forno. Aê, muito bem. A gente começou a falar de fornecedor. Eu acho que a gente, enquanto a nossa pizza assa ali, a gente podia falar um pouquinho sobre fornecedor, que é outra dificuldade que a gente tem, né? Nós temos um problema muito grande de fornecedores também e de você fidelizar esses fornecedores. Né? É complicado. É complicado. Vem melhorando. Cada dia que passa, você tem maiores representações em Brasília, empresas de São Paulo que estão descobrindo o mercado de Brasília e estão se estabelecendo aqui. Mas manter é complicado. Como eu contei a história da escala, a gente ia buscar escala em Sacramento, porque não tinha fornecedor. Não tinha transporte, né? Não tinha transporte, não havia interesse deles em estar aqui hoje. Hoje já a escala tem um centro-oeste, um escritório que atende o centro-oeste focado em Brasília. E qual que é o seu maior compra aqui hoje? Queijo ou farinha? Farinha? Farinha e queijo. Grano duro? A da massa? Da massa. Isso gira em torno de 1 tonelada por semana. E você tem fornecedor bom? Temos fornecedores bons. Isso é legal. Contrato de fornecimento a fim de manter qualidade e não ficar volátil a questão do dólar, né? E a gente consegue ter Eu acho que seriam seus dois principais produtos, né? Queijo e farinha. Filé mignon. Filé mignon, Os pratos com filé mignon, Mas assim, o seu grande volume é massa, né? Também. De insumo base, a farinha e o tomate pelado. E você hoje faz delivery também? Fazemos delivery. Faz delivery. Há 17 anos. Olha que interessante. Mas então não vamos deixar esse papo para depois, que nós estamos quase encerrando esse bloco aqui para a gente falar que se você já tinha um delivery antes, você atravessou pela pandemia aí já bem calçado, né? Menos doído. Então, peraí, vamos deixar isso para depois, que daqui a pouco a gente vai contar essa parte dessa travessia ali. Como é que tá a nossa pizza aí? Tá quase, tá quase. Agora, um forno assim faz toda a diferença também, né, Wesley? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Hoje a maioria das pizzarias é aqueles fornos, né, a gás, que não é a gás ou elétrico, enfim. Mas tem algumas vantagens do forno a gás perante o a lenha. Facilidade. Facilidade, manutenção, durabilidade, custo. Mas o sabor... Não tem é comparação, não tem comparação. Forno a lenha é o forno a lenha. Outra coisa, a pizza você só serve no horário da noite. De segunda a sexta para jantar. Sábado e domingo a gente tem ela no almoço. Que legal. Porque aí tem uma embaixada italiana aqui, né? E alguns... Aqui a gente fez um crisp de presunto de Parma. Foi no forno combinado, né? Forno combinado. Forno combinado é a Ferrari da cozinha, gente. Eu sempre falo isso em todos os programas, que existem equipamentos hoje que substituem vários funcionários nesse sentido do operacional. Mas ele também precisa de uma figura humana para poder estar operando isso aí. E aí, isso aqui foi todo desidratado, tá vendo? Lá no combinado, ó. Então fica bem crocante. E pergunta, por que não botou ele fresco, né? Ele molinho? Porque isso aqui traz uma textura diferente para essa pizza. Olha que lindo que ficou isso aqui. Deixa eu pegar aqui e ver se a gente consegue mostrar nessa câmera. O cheiro tá muito bom. Tá bonita aqui? Ó. Aí eu vou finalizar ela aqui com esse crisp, que vai trazer uma crocância, tá? A hora que o cliente for comer. Wesley, você vai provar e ele também, para ver se aprovou, né? Tô salivando a boca aqui já. Pois é. O cheiro. Aí vamos botar um pouquinho de amêndoas também, que é para continuar nessa crocânciazinha. E dar um toque de mel, para trazer um adocicado para essa preparação. Eu gosto muito do mel e da castanha, a combinação do mel, do crisp e da castanha. É bem bacana. Não precisa ser muito não, mas isso aqui vai dar um toque bem especial. É isso. Acho que é boa, né? Se quiser, pode botar um manjericão também. Nós vamos fechar esse bloco.
E a gente vai levar isso aqui lá para a mesa, para comer isso aqui lá, com uma taça de vinho? Vamos. Acho que rola, Cantina né? italiana, vinho e cantina. Eu acho que tem a ver, né? Vamos embora. E vamos continuar falando do menu também, porque o menu daqui não se resume em pizza, conforme a gente já falou, e a gente vai querer saber um pouco mais sobre essa composição. Fica com a gente. E esse é um momento super gostoso, né? Que hoje vai ser interessante porque é ele quem vai ter que dizer se gostou da minha pizza, né? Bacana. Depois você vai ter o Se prato vai para ser- devolver se gostou. Pois ou não. é, verdade, para ver se vai ser aprovado para colocar no cardápio de 35 anos. E eu vou voltar aqui para ver, né? Vai ser ótimo. E vai estar lá. Então, a gente terminou o nosso bate-papo lá falando que ia entrar na história da pandemia. E uma coisa que você me falou que eu achei muito interessante foi que você já tinha um serviço de delivery muito forte. Aliás, é muito Há 17 antigo, anos. né? E isso deve, com toda certeza, ter te ajudado muito nessa fase da pandemia, que muitas operações não faziam esse serviço. E naquele momento crítico mesmo, acabou tudo, inclusive embalagem, aquela coisa toda. E as pessoas começaram a correr contra o tempo para poder tentar salvar, né, as operações, e tinha muita dificuldade, tanto na questão da embalagem, quanto na questão da própria logística, né, de distribuição. Quando você começou, era uma coisa normal, vamos dizer assim, que foi tranquilo? E como que você atravessou na questão do delivery com relação à pandemia? Bom, a tranquilidade de ser uma cantina italiana e ter a pizza como Carro-chefe? carro-chefe, como cardápio, a teleentrega não é de ontem. Ela Sim. já tem um tempo. Então, nessa base da operação que a gente já Só tinha... te cortando um pouquinho, os outros itens do menu até então não eram entregues. Não, eram entregues. Era a gente também? já tinha feito uma transição por demanda do cliente. A gente foi se adaptando à demanda do cliente. Então, o que era teleentrega e que para muitos restaurantes era uma coisa feia. Restaurante de alta gastronomia, entregar na casa do cliente. Colocar numa embalagem descartável. A questão da vaidade que a gente tem em qualquer área, não é só na gastronomia como Sim. em outra. A gente nunca teve, porque a gente é um restaurante com alta gastronomia, sabor e posicionamento de boa mesa. Então, pra gente, a vaidade ela não existe. Outra coisa bacana que não tem na relação do sócio. Então, a gente já existia o teleentrega, que é uma gestão de delivery. Isso nos facilitou muito. Só que com o advindo da pandemia, isso aumentou exponencialmente. E dificultou, né? Na realidade, Então, dificultou muito. Aonde né? a gente tinha o mar azul, a gente começou, falando em marketing do livro, a gente começou a ter um mar vermelho. Antes eu entregava fettuccine com camarão, já tinha todo um processo que o camarão saía um pouquinho menos da frigideira, que entrava na embalagem, que iria cozinhando. Então, toda essa gestão de qualidade facilitou muito. Estando dentro do mar vermelho pandemia, que todo mundo buscou salvar suas operações, não foi um ou dois colegas, Todo que eu mundo, fui na casa, entendeu? Que o cara me ligou, Wesley, pelo amor de Deus. Eu falei, não, cara, eu vou ir, não preciso nem pedir, não. Vamos marcar só um horário. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? A custo zero, porque é um momento que foi... Era de união. Ninguém né? esperava. E assim, o restaurante, qual a alma do restaurante? Sair para almoçar, sair para jantar. A experiência já é comprometida. Sim. Aí a gente deixou a cerejinha do bolo no meio da pandemia, que era todo o atendimento, toda a experiência, toda a atmosfera que envolve, além do paladar, do ouvido da música, do olfato da comida, da sensação de atmosfera do ambiente. E você começa a entrar que o seu forte, que o seu 100% do faturamento advém só do delivery. Onde você tem um mínimo contato, uma plataforma gigante, que cresceu absurdamente, dominando o mercado, e essa plataforma tira a única essência que a gente tinha com o cliente no telefone. Então a gente começa a ter o clique, o motoboy levando,
e aguardando qual seria a expectativa de avaliação do cliente sem uma ligação do, pô, o produto Acabou foi o humano, bom né? ou foi ruim. Acabou o sentimental, né? Era muito complicado. Essa operação do delivery ela é muito fria, Verdade. mas hoje ela representa para todos os restaurantes um percentual grande do seu E faturamento. tiveram empresas que fecharam as operações de rua e viram que o negócio, a oportunidade de manter só o teleentrega era fantástico, e que tocam isso hoje. O Dom Romano, por ser clássico, tradicional, mas como eu vim te falando, que alho negro a gente já usa há mais de 15 anos, a gente está sempre inovando nisso. Eu tenho uma pulga atrás da orelha se a gente não foi a primeira Cloud Kitchen. Eu não gosto do conceito de dark. Eu acho dark sujo. Não. E a gente trouxe um conceito à época de Cloud Kitchen em 2018, de uma viagem que eu fiz à Califórnia. E a gente inaugurou, em novembro de 2019, a primeira Cloud Kitchen do Romano, que foi feita lá em Águas Claras. Bom, vamos continuar a conversa, mas vamos tomar um bom vinho? Vamos. Esse rótulo tá bonito, hein? Dom Vale, PTAs Caneagra, 2020, Romeno. Romeno. Nossa carta que de legal. vinho é melhor custo-benefício. A gente trabalha muito, a relação muito bacana com os Eu fornecedores. acho que Romeno, acho que eu não... Vai gostar. A PTAs Caneagra dele é uma Ainda uva que não produz degustei só lá nenhum, não. e é muito bom. Pode servir. É muito bom. Então a gente começou já essa transição da Dark Kitchen, de implantar em 2019, jamais imaginando que fosse acontecer uma pandemia, e simplesmente porque a gente teve demanda de clientes que saíam aqui, trabalhavam no plano piloto, iam para Águas Claras, passavam aqui, pegavam o pedido para levar para casa. E é isso, Santé. Sucesso maior ainda, né? Amém. Ah, Gostou? O que achou? Diferente. redondo, né? Redondo, diferente, muito bacana. Muito bom. E aí a gente, devido a essa demanda, abrimos lá. E fomos trabalhando em cima disso, fomos ajustando, fomos correndo atrás. Quando veio a pandemia, a gente já tinha... é a nossa pizza. Vamos lá. Opa! Os meninos estão todos ali de olho, ó. Se sobrar, viu? Só se sobrar, sobrar. a gente deixa vocês Vamos ver. provarem. Obrigada. E a gente já tinha a gestão do delivery muito bem colocada. Quando veio a pandemia, a gente... Todo mundo, não foi só a gente brigou para ter os seus pontos abertos e manter a sua equipe. Entendeu? É um momento, toda vez que eu falei nisso, antes da entrevista, até no off eu te falei que eu encho o olho d'água, mas hoje eu vou segurar. Porque vocês conheceram o Leandro. Imagina eu reunindo com o Leandro e falando, olha, eu tenho um barco que está navegando que eu não sei para onde vai. Porque esse risco eu nunca mapeei. De fechar o comércio, falei, Por tempo indeterminado. sem saber, foi 20 de março. E A gente não sabia nem se a gente voltaria, né? E nós ficamos 194 dias aqui no DF, com restrição ou fechado, ao longo de todo o período de pandemia. 194 dias é mais do que 6 meses. Foi muito complexo. Mas todo mundo embarcou, a gente conseguiu sair do outro lado, saímos com uma casa nova devido à demanda. E essa gestão do delivery trouxe... Não precisou dispensar ninguém. Não. Pelo Graças contrário, a gente a abriu novos postos. Por um motivo. A demanda também do pós-pandemia, ela caiu muito. Depois que teve a fecha, abre, todo mundo ficou com mão de obra ociosa. E aí, empresarialmente falando, a gente tinha uma decisão. Ou demitiria, ou abriria uma nova demanda. Ou forçaria uma nova demanda. E assim resolvemos voltar às tradições de ter surgido na Asa Norte. Escolhemos um ponto a dedo, que tivesse um cantinho parecido com o do Lago Sul, de aconchego, que não fosse voltado para a pista, que fosse uma casa mais intimista e menor. E em janeiro a gente abriu a unidade da Asa Norte. O mais bacana é que no dia da inauguração, a gente fez a inauguração, no dia 20 de janeiro, no dia 21 de janeiro, fechou de novo.
Então, mas a gente conseguiu remodelar, entendeu? Criamos novos postos, criamos um posto de gerência, um outro posto de subchefe de pizzaria, um posto de chefe de cozinha, e fomos remodelando a equipe que a gente tinha, promovendo internamente ou reocupando em outra área. Pois é, né? Ficou bom, né? Ficou muito boa, vai entrar. Boa, né? Pois Aprovado. vai entrar pro cardápio, tá aprovada, gente. Então é só vir aqui no Dom Romano pedir a minha pizza. Tá o nome, chefe Leninha Camargo. Pois é, super gostosa. Olha só, a gente tinha falado do cardápio como um todo, né? Não pode dispensar, não. É verdade. Aí, lá dentro você tinha comentado comigo que o segundo carro-chefe seu seria filé. Seria o filé mignon. Você tem uma produção grande de filé mignon. Grande. Agora, você acha que isso se deve ao tipo de público que você atende? Porque você tem um público mais velho, né? Também. Daquela pessoa que sabe comer, que tem toda uma tradição. O filé mignon, tecnicamente, ele facilita qualquer composição de sabor, diferente de outros cortes. Então a gente tinha até outros cortes bovinos no cardápio, que a gente resolveu até, depois da pandemia, dar uma diminuída, uma enxugada. Então, por exemplo, o cabrito e o ossobuco, a gente só tem por sugestões que a gente coloca um domingo no mês. Dia dos Pais. Disso. Dia Meus dos pais vêm de vez em quando comer ossobuco. o cabrito ou o ossobuco. E aí então, alguns clientes já deixam o nome ali, ó. Quando eu tiver cabrito, eu quero que me ligue. Então a gente já faz as porções corretas. Entendi, porque como se fosse já uma reserva. É praticamente uma reserva para aquele menu, entendeu? Então a gente tem um domingo no mês, todos os domingos a gente tem uma sugestão, que entra um prato às vezes mais exótico, um cabrito, um ossobuco. Eita, que lindo! Esse aqui é um clássico, né? Eu escolhi um clássico para... Deixa eu botar esse guardanapinho aqui. Deixa eu colocar aqui. Nossa, tá lindo isso. Eu escolhi um clássico pra gente aí, que é o fettuccine Alfredo. E a única inovação que ele tem, ele tá no nosso menu de inverno, é que ele leva... que ele leva camarões, os camarões flambados. Tá lindo. O fettuccine Alfredo é clássico mesmo, né? Não tem jeito, é uma coisa... E aí tem um grande problema, o simples muita gente inventa. E o Dom Romano a gente prefere pela tranquilidade de vamos fazer o simples, que já é difícil demais, mas vamos fazer o simples muito bem feito. Com um toque, né? E dá uma incrementadazinha, dá uma releitura diferencial. Eita, tá bom. Bom, esse é um prato para 2 pessoas, viu? Jesus amado, e muito bem servido. É o que a gente trata... A gente é italiano, né? Tem que comer e sair daqui, eu tô satisfeito e vou levar para casa. Hoje, por ser um restaurante tradicional, né, que vem com uma história já, e eu diria que já tem isso como um ponto forte, no sentido de você já sai ganhando por ser um restaurante tradicional, por estar numa localização muito boa, privilegiada, então você já sai ganhando com relação a isso. Mas a gente sabe que o posicionamento de marca, ele é constante. Ele tem que ser constante, né? Obrigada. Hoje, como que você, como gestor, atua, em que você investe, o que faz sentido para você, uma vez que vocês já passaram por várias etapas, então não existia esse boom das redes sociais, não existia nada disso. Então você tem uma história desde o início. Bom, primeiro quando eu assumi o Dom Romano em 2017, a gente remodelou. Existia conceito e não existia planejamento estratégico. Então a gente, inicialmente... E é muito importante. Inicialmente o posicionamento foi... Você serve um pouquinho de vinho pra mim? Agora, inicialmente foi, vamos aproveitar o que temos de melhor e vamos trazer essa tradicionalidade do que a gente faz muito bem. O cardápio era muito extenso e tinha alguns pratos que saíam muito pouco. E a gente manteve os que mais saíram dentro do cardápio de oferecimento e diminuímos os porcionamentos de outros. Um exemplo, a gente tem um rondelli, que é uma massa classiquíssima do Dom Romano, que hoje ela não está no cardápio de oferecimento ao público. Mas se o cliente chegar aqui,
eu comia um rondelli com um molho sugo de tal E e tal. 1900 e bolinha. Eu tenho como produzir o rondelli para esse cliente. Mas o volume, a gastronomia vai mudando, os hábitos vão mudando, as intenções alimentares vão mudando. Você precisa se adequar a isso. Com certeza. Então, todo esse foco hoje que a gente vem gastando de marketing, que a gente vem trabalhando no marketing como estratégia, é a fim de adquirir clientes novos. Porque a gente tem a certeza hoje, e não é em tom de arrogância, porque a gente erra também. E quando a gente erra, a gente vai fazer o pós-venda no cliente. Com certeza. Mas se o cliente vier uma vez aqui, ele tem um padrão de comparação. Você fidelizar. Ele tem um padrão de comparação com outros restaurantes que ele for, que ele vai falar, peraí, analisando em custo-benefício, prefiro o Dom Romano. Analisando em sabor, prefiro o Dom Romano. A proposta que a gente trabalha hoje, no comercial como um todo, não só o marketing, a gente entende que o marketing é toda a parte externa ao restaurante que faz o cliente pisar ou entrar na sua mente de decisão e vir para o Dom Romano. E toda a parte comercial é toda a parte que aborda o cliente, senta o cliente, faz a venda e cuida da experiência dele no pós-venda. Então, dentro dessa parte comercial como um todo, envolvendo marketing e comercial, numa linha de experiência do cliente, a proposta é trazer clientes novos. E acredita que tem muitos clientes que moram aqui no Lago, que moram do lado da Asa Norte, da unidade da Asa Norte, e que ainda, poxa, eu não conhecia a marca de vocês. Mas tem um porquê. Aí dentro do marketing, do alcance de marketing, tem muita gente que faz barulho demais, Leninha. E tá tudo certo, pode ser uma estratégia. Sim. Pode ser uma estratégia. Que pode ser furada, mas... Mas que pode dar certo, se for para um bar, se for para um público mais jovem, um público que não tem tanta fidelização, é uma estratégia e que deve dar certo para alguém. Para a gente que é uma marca de 35 anos, uma marca velha, clássica, tradicional, barulho... Tem certas coisas que não cabem. Barulho não cabe. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui que eu acho, aí é achismo, tá? Que você... Aliás, a gente vai ter que ser muito rápido porque nosso tempo está chegando ao fim. Que eu não sei se caberia aqui ou se couber, tem que ser muito estratégico, que é o investimento em micro-influenciadores, que está super na moda isso. Hoje é uma das coisas que são mais usadas aí por todos os restaurantes e tal. Mas, ou você tem que definir muito bem quem é essa pessoa que vai estar sentada aqui, né, que tem a ver, que faça sentido para essa coisa do tradicional, da comida mais clássica e tarará, ou eu não sei se faz sentido. Como que você vê isso hoje? A gente vem trabalhando, já trabalhou no passado, quando começou a gente tentou inovar com isso, desde 2019, tudo que você começa, só com um conceito, sem planejamento, você não consegue mensurar. Então, em 2019 a gente fez uma ação com vários micro-influenciadores, não deu certo. 2020 eu tracei uma outra estratégia, tentamos trazer influenciadores de beleza, de outras áreas, fora da gastronomia, um ou outro, deram certo. Fizemos com influência da gastronomia, alguns sim e outros não. E agora com os 35 anos, a gente resolveu fazer estamos trabalhando de uma outra forma. Já fizemos aqueles eventos de trazer todos os influencers para lançar vinho, lançar carta de drink, tecnicamente falando, te dá uma amplitude de marca maravilhosa. A semana posterior a isso é linda, entendeu? E aí você vai conseguindo captar cliente, como eu te falei, a gente trabalha com a experiência. Só que às vezes a experiência tem exatamente como você falou. É preciso analisar hoje muito o influencer, a qual nicho de público ele influencia. E se faz sentido para você. E se a crítica daqueles fazem sentido para o Dom Romano. Gente, olha que interessante, né? Isso tudo que a gente vivenciou aqui hoje é uma história muito, muito bacana, porque a gente está falando realmente da tradição. E então existem vários parâmetros para poder fazer com que uma operação seja sucesso. Eu acho que é uma história linda,
fantástica realmente e que a gente precisa observar cada detalhe, principalmente quando vai haver mudanças dentro de uma operação. Acho que a maior dificuldade aí quando a gente fala dessa coisa da tradição é exatamente isso. É você tentar mudar, é você tentar se adaptar ao novo, mas de forma que não agrida aquele cliente seu, que é o seu cliente, que é o cliente antigo. E o programa está chegando ao fim. Que pena, que pena. Olha, eu acho que a gente ficaria aqui mais umas 2 horas, no mínimo, conversando, né? Podemos desligar a câmera e continuar a conversa. A gente vai continuar fazendo isso, até porque, olha aqui, o prato tá cheio ainda, tá uma delícia. E o Brasil Cozinha é isso. Ele tem o intuito de levar até você, que tem o sonho no papel, que tem o sonho de empreender na gastronomia, de pensar em tirar esse sonho do papel, mas dentro de uma realidade, aquilo que faz sentido, aquilo que realmente pode te oferecer algo de sucesso. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada, obrigada mesmo por ter recebido a gente aqui com tanto carinho. É um grande prazer, um grande carinho ter lembrado do Dom Romano. Fico muito feliz. O que vocês precisarem, estou à disposição. Estamos aqui. E é isso, gente. Vocês já sabem que assistir já é um bom negócio, né? Então façam isso toda quarta-feira às 20h30 no canal Empreender.